Olá, turma, tudo bem? Bom, né? Muito bom receber você em mais uma aula. Nós já estamos, infelizmente ou felizmente, quase encerrando o nosso módulo de curso de TLC, o nível 6, e estamos também aqui no capítulo 6, né? Abordando princípios poderosos a serem observados pelos líderes de célula. Então, para que a gente não se prolongue muito, né? Já que nós estamos aí caminhando para o final desse nosso curso, desse nosso nível, mas é um prazer muito grande estar com você aqui hoje. É um prazer muito grande saber que você está perseverando em aprender mais, em ser um líder de excelência, em se qualificar, em buscar mais de Deus, né? Direção de Deus. Isso é muito importante para as nossas vidas. Nós precisamos nos apresentar mesmo dessa forma, sempre buscando aperfeiçoamento, sempre buscando mais de Deus, né? Direcionamento de Deus. E existem coisas que pessoas de Deus já passaram e já nos deram direção, para que a gente também possa colocar em prática. Então não é diferente. Na nossa trajetória como líder, nós temos líderes como referenciais, pessoas que já passaram, às vezes, pelos perrengues que nós estamos passando agora nas nossas células. Por isso que nós estudamos, buscamos aprender, porque isso vai nos auxiliar nesse momento, né? Princípios bíblicos, pessoas que já passaram por tudo isso, têm princípios bíblicos na sua vida, escreveram sobre isso, ensinaram, pregaram, né? Discursaram sobre isso, e esse conhecimento ele pode chegar até nós, e é importante que nós nos apropriemos dele. Por isso eu quero iniciar com você essa aula 6, falando a respeito de alguns princípios poderosos a serem observados pelos líderes de célula. Vamos lá? Eu quero não prolongar muito, mas nós vamos falar desses princípios e procurar entendê-los um pouco melhor. Então vamos lá, antes de tudo, depois de anos de pesquisa e vivência, chegamos à conclusão de que não há melhor atmosfera para a expansão do reino de Deus do que uma célula e o discipulado. Esses dias eu estava assistindo até, inclusive, uma pregação do pastor Ebe falando a respeito de princípios sobre multiplicação de célula. E ele no final, né, da pregação, é uma série, são três palavras. Eu estava no final da primeira palavra e ele disse assim: eu não conheço, mesmo que não fosse bíblico, porque você sabe que células, né, discipulado é bíblico, nós já aprendemos sobre isso. Ele diz assim: mesmo que isso não estivesse expresso na Bíblia, eu digo para você que eu não conheço uma estratégia mais eficaz de ganhar almas e cuidar bem delas do que as células e o discipulado. Então, ainda que não estivesse expressamente na Bíblia, seria com certeza uma estratégia que passaria pela nossa mente usar, se não estivesse expressamente, que com certeza nós utilizaríamos, mesmo que não fosse algo expresso na Bíblia, porque nós entendemos que é algo que é frutífero, né? Mas imagine você quando você entende que as células, os princípios das células, elas estão expressas na Bíblia. A reunião nas casas, né? A igreja ali em comunhão, unida na casa e nos templos, aquela igreja de duas asas, casa e templo. Casa, né, a atmosfera ali informal da célula, e o templo, aquela casa de oração, o momento onde você vai se reunir com o corpo de Cristo, a congregação do Senhor ali reunida. Isso é muito importante, são princípios de Deus. Agora, queridos, a célula por si só, a célula é muito importante, com certeza, mas para que ela flua, para que haja, né, realmente essa rede ali de cuidado, há necessidade da célula de ser uma célula MDA, ou seja, uma célula que vive o discipulado, célula e discipulado. Ou seja, depois, se você... E aí o pastor Ebe falava na pregação dele, eu já pesquisei todo tipo de formato de igreja, de cultura, de formas de desenvolver, todo tipo de pesquisa que já foi feita. Você vai chegar nessa conclusão de que as células e o discipulado, eles geram a atmosfera perfeita para a expansão do reino de Deus. Se você ama o reino de Deus, eu também, nós precisamos amar as células, precisamos amar essa visão de discipulado. Porém, precisamos também compreender que mesmo que uma igreja possua células e discipulado, não necessariamente será uma garantia de uma igreja saudável e crescente. Esse é outro ponto importante, porque eu mesma, como líder, já pensei, não, basta nós termos célula e basta nós implantarmos o discipulado, como se isso fosse algo mecânico. Não é assim que funciona. Não adianta nós termos células e nós termos discipulado e achar que isso vai garantir com que a implantação desse método garante com que a igreja seja saudável. Por que isso não garante? Porque muito mais do que métodos são os princípios. Não adianta você somente implantar, eu posso pegar um modelo de uma igreja, né? Pega a igreja X, eu pego aquele modelo e trago para a nossa igreja, legal. Mas isso não é garantia de que a nossa igreja será saudável, não é garantia de que o reino de Deus será expandido, porque é muito mais do que um programa, é muito mais do que um método. É a vivência de princípios
bíblicos, verdadeiros. Ou seja, não basta implantar célula, eu preciso viver célula, eu preciso ter estilo de vida de célula, eu preciso entender esse princípio e viver esse princípio. Não basta implantar o discipulado mecanicamente, eu preciso amar o discipulado e entender que eu preciso amar e cuidar das pessoas. Então, é muito mais do que métodos, né? São princípios poderosos que nós precisamos colocar em prática. E algumas igrejas elas podem estar nesse momento colocando em prática métodos e programações, mas não estabelecendo princípios, e isso não vai subsistir durante muito tempo. É por isso que o nosso foco hoje aqui, né, no capítulo 6, está em apontarmos princípios poderosos, porque a nossa base ela é construída sobre princípios. E que princípios são esses? Princípios bíblicos poderosos. Tá legal? Eu quero ler com você aqui o nosso primeiro princípio, que é entender que estamos nos preparando para uma colheita. Esse é o primeiro princípio. Olha o que diz lá em Joel capítulo 2, versículo 24. As eiras se encherão de trigo e os lagares transbordarão de mosto e de azeite. Nos últimos dias, Deus está preparando uma grande colheita. Eu pergunto para você, você crê nessa promessa? Você crê que essa promessa de Joel, tal qual a promessa do derramamento do Espírito Santo, que também estava lá em Joel, ele foi para os nossos dias também. Ele se cumpriu nos dias, né, lá em Atos capítulo 2, e ele continua se cumprindo nos nossos dias, porque é o derramamento do Espírito Santo sobre toda a carne. Agora, essa palavra aqui também de Joel, que fala com que as eiras se encheriam de trigo, os lagares transbordariam de mosto e de vinho, de azeite, de mosto e de azeite, é uma palavra profética também para os nossos dias, para os últimos dias. Né? Eu creio que você não tem dúvida que nós estamos, né, nos últimos dias, estamos no mínimo nos encaminhando para os últimos dias. E Deus ele está preparando essa grande colheita para os últimos dias. E preste atenção, tem lógica tudo isso. Por quê? Porque quanto mais próximo está do fim, mais Deus se apressa em recolher, em trazer pessoas para si. Na verdade, essa urgência sempre esteve no coração de Deus. Essa urgência sempre esteve no coração de Deus, licença. Sempre esteve lá. E também, quanto mais o tempo do fim se aproxima, mais o diabo também se apressa para pegar, né, para poder matar, roubar e destruir, para poder trazer realmente destruição e afastar do caminho de Deus todos aqueles que ele puder fazer isso. Por isso a melhor forma de nos prepararmos para isso é por meio da oração. Prepararmos para quê? Para essa grande colheita. Nós precisamos ter essa fé. Não dá para a gente estar, olha Mateus 9:38 que diz, rogai, pois ao Senhor da seara que mande ceifeiros para a sua seara. Por quê? Porque a colheita é grande, mas a Bíblia nos diz que os trabalhadores é que são poucos. Então creia, você que está assistindo essa aula, que você está nesse período de grande colheita. Eu sei que às vezes não é fácil. Às vezes a gente olha, né, parece que a gente está no meio de um deserto. Tem fases na nossa vida ministerial, espiritual, parece que a gente olha para a direita, olha para a esquerda, a gente não vê o mover de Deus, a gente não vê as almas sendo salvas, a gente não vê aquilo que a gente está esperando acontecer. Mas creia que essa promessa, tome posse dessa promessa. Que você, líder, você, membro, você que está assistindo essa aula, você está se preparando para uma grande colheita. Isso é um princípio poderoso de Deus. Essa grande colheita, ela é para os nossos dias. Agora, ore, se prepare em oração, porque a seara é grande, mas os trabalhadores é que são poucos. E olha o princípio que Deus nos dá na sua palavra. Olha o que Jesus nos diz. Qual o segredo, né, para essa realidade que muitos de nós enfrentamos nesse momento? Talvez você, líder de célula, olhe para a sua célula e fale assim, poxa, a seara é grande, os trabalhadores são poucos, é muito trabalho, pastora, mas não tem muita gente para me ajudar. A Bíblia nos dá um segredo também para essa situação. Jesus disse, rogai, pois, ao Senhor da seara, para que ele mande ceifeiros para a sua seara. Então a solução para isso não é eu me voltar contra a minha liderança, não é eu querer abandonar a minha célula, não é eu falar, eu não dou mais conta, está muito difícil. Não é eu fazer isso, é eu orar ao Pai. O Senhor da seara, nunca se esqueça que a seara não é sua. O Senhor da seara é Deus. A igreja, a obra de Deus pertence ao Senhor, né? O reino de Deus é dele. Olha só, você faz parte desse reino, mas ele é o maior interessado em querer frutificar, em querer ver o crescimento, em querer ver vidas salvas. Por isso, faça aquilo que lhe cabe, que é pedir a Deus para que mande ceifeiros para a sua seara, trabalhadores para nos ajudar nessa grande obra. Amém? E aí, nós vamos desde já aqui para o nosso
Alô? 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 Gente, me desculpa, achei que eu tinha pausado aqui o vídeo para poder atender o celular, mas vi que não. Então, mas eu não vou cortar o nosso vídeo, né? Não vou voltar a gravá-lo, vamos continuar a partir daqui. Foram poucos segundos. Então, vamos lá. Agora vamos aqui para o nosso segundo princípio importante. Encerrando aqui, né? O texto que nós lemos. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até que venha a ceifa, Jesus falando isso. Eis que eu vos digo, levantai os vossos olhos e veja que as terras já estão brancas para a ceifa. Jesus aqui está nos preparando para que nós possamos abrir os nossos olhos espirituais e enxergar uma grande colheita que está por vir. Quando ele fala isso para os discípulos, ele está dizendo assim, olha, vocês estão olhando pelos olhos naturais. E pelos olhos naturais as pessoas estão falando que essa colheita humana aqui, ainda falta tempo para isso. Mas eu, olhando pelos olhos espirituais, estou dizendo para vocês que as terras já estão preparadas, as terras já estão brancas para ser, ou seja, o trigo já está pronto para ser colhido. Olha só que legal. Então essa visão de fé que você, líder, precisa carregar no seu coração. Não seja aquele líder que carrega aquela visão negativa, aquela visão de, tá difícil. Tá difícil em todo lugar, né? Tá difícil em todo tempo, não é novidade isso para a nossa geração, mas que nós possamos ter uma visão de fé, entender que estamos nos preparando para uma grande colheita. Esse é o primeiro princípio. Segundo princípio importante, conhecer nosso propósito e alcançar os perdidos. Uma das coisas mais importantes que nós precisamos buscar na nossa vida é encontrar o nosso propósito. Enquanto nós não encontramos, enquanto você não encontra o seu propósito, nós vivemos perdidos, nós vivemos sem saber o que fazer. Olha só o que nos diz aqui o material. A comunhão genuína, ela acontece quando enfatizamos em alcançar os perdidos. Uma célula focada somente no crescimento interior dos seus membros ficará estagnada. E tudo que eu estou falando aqui para a célula serve para a igreja. Se eu, como líder, somente estou focando aqui nos membros, né, na membresia, no cuidado, isso é bom cuidar, é bom discipular, é bom garantir uma célula saudável, isso tudo é muito bom. Não estou dizendo que não é, preste atenção. Eu estou dizendo para você que o sentido da célula está em alcançar o perdido. O sentido da célula está em ganhar almas. O sentido, agora eu vou além, o sentido da vida cristã. Por isso que quando nós vemos, por exemplo, pessoas que a vida delas cristã se resume em ir para o culto, em ir para a célula, mas são pessoas que nunca ganham almas, nunca falam de Jesus para as pessoas, nunca levam convidados para a sua célula, nunca levam convidados para o culto. Você percebe ali, numa igreja que vive, que compartilha, né, que está ali cheia desse tipo de pessoa, você vê uma atmosfera de morte nesse ambiente. Porque o foco da nossa vida cristã é alcançar os perdidos. Nós fomos alcançados de graça para que nós também alcançássemos outras pessoas. Quando essa atmosfera sai da nossa vida, né, quando nós deixamos de viver segundo esse propósito, entendendo o nosso propósito, nós perdemos o sentido da vida cristã. Não é só a célula que estagna, é a sua vida, é a minha vida que estagna. Porque nós perdemos o sentido, é como se fosse aquele exemplo do Mar Morto. O Mar Morto, ele é um mar no qual as águas, elas até chegam até o Mar Morto. Mas o Mar Morto, ele não deságua em lugar nenhum. Ele está estagnado. E você percebe que no Mar Morto, o nome dele é assim porque não há vida alguma ali. Não há nenhum tipo de vida. E é assim que muitas igrejas e muitos líderes vivem. Eles não entenderam do seu propósito de alcançar os perdidos. E por conta disso eles vivem o quê? Uma mornidão ou até mesmo um ambiente de morte espiritual. Eles até cumprem rituais religiosos, mas não há vida mais de Deus dentro deles. Eles vão para a célula, eles vão para o culto, talvez eles até tenham um compromisso, um cargo na igreja, mas a morte eles já estão mortos há muito tempo, porque eles perderam a essência do seu propósito. Eles já não falam de Jesus, eles já não vivem essa essência. E isso é muito preocupante, então observe isso em você. Observe-se todos os dias, observe-se todos os dias. Você acorda, né, falando, Senhor, o que o Senhor quer fazer através da minha vida? Para que eu vou falar de Jesus hoje? Quem que eu vou, né, ser um instrumento das tuas mãos para alcançar a vida dessa pessoa hoje? Todos os dias nós precisamos acordar com essa sede e fome de buscar a Deus e de buscar derramar mais de Deus na vida de alguém. A amizade é uma chave poderosa para abrir corações para a palavra de Deus. Por isso devemos servir o não cristão, esforçando-nos em alcançá-los, preocupando-nos com a sua salvação. Essa é a essência da vida cristã.
Nós precisamos ter um coração de servo, um coração, né, que quer criar vínculos, relacionamentos, alcançar pessoas. Eu não estou falando para você somente, convida lá a pessoa para ir para o culto, porque se você não desenvolver um relacionamento com ela, dificilmente ela vem para a sua célula, dificilmente ela vem para o culto. Então você precisa entender que primeiro você precisa ganhar essa pessoa para você, para que você possa ganhá-la para Cristo. Então você precisa se relacionar, você precisa uni-la nas comunhões, você precisa inseri-la, né, ali na convivência do dia a dia, e posteriormente na célula, e posteriormente no culto, e assim por diante. Existem muitas formas de evangelismo, mas o evangelismo mais eficaz é aquele convite pessoal para que as pessoas venham às nossas células e igrejas, o nosso relacionamento com essas pessoas. Imagine você que se você está desenvolvendo ali, se você está focando nesse convidado-alvo, você deve estar mais próximo dele, você deve convidar essa pessoa, vamos juntos ali fazer um supermercado, vamos juntos ali fazer uma caminhada, vamos juntos, me acompanha ali para resolver tal situação, e você vai, né, transbordando de Cristo na vida dessa pessoa. Não dá para achar que evangelismo é só sair na rua panfletando, né? Porque muitas pessoas acham que evangelismo é só isso. Não, evangelismo é você transbordar a vida de Cristo que está em você para essa pessoa. Esse evangelismo, sem dúvida nenhuma, ele é muito mais eficaz. E aí eu pergunto para você, você já ganhou uma alma para Jesus esse ano? Gente, essa pergunta ela é até vergonhosa, né? Porque na verdade todo dia é dia de ganhar almas para Jesus. Você tem se colocado à disposição da sua igreja com entusiasmo para ver o reino de Deus crescer? Ou você é aquela pessoa que sempre puxa para trás, que sempre está com uma visão negativa, que sempre está falando, está reclamando, está murmurando, está difícil, está isso, está aquilo? Seja uma pessoa que acredita numa grande colheita e seja também uma pessoa que entende o seu propósito de alcançar o perdido. Amém? Isso é muito importante. Terceiro princípio poderoso, praticar a grande comissão. Quem dera nós pudéssemos passar aqui, né, muito mais tempo em cada um desses princípios, porque tem muitas coisas a serem faladas. Mas nós temos que ir, né, adiante. Então vamos lá. Terceiro princípio poderoso, praticar a grande comissão. A grande ordem de Jesus é de irmos e fazermos discípulos. É o que está em Mateus 28, 19 e 20. Depois você lê esse texto, mas ele é muito conhecido. E a célula, queridos, ela nos oportuniza que cada pessoa se envolva nessa tarefa. Inclusive na célula, os novos líderes são desenvolvidos. Eu já contei para vocês onde é que eu fui, onde é que nasceu o ministério. O meu ministério, o meu chamado, né? Aquele desejo de ganhar almas, de entender que eu podia fazer algo pelo reino de Deus, que eu podia dedicar a minha vida, que eu podia falar de Jesus para as pessoas. Essa semente foi plantada no meu coração dentro de uma célula. Porque em um determinado momento eu aceitei Jesus, eu ia para a igreja, mas eu não entendi ainda o meu propósito, o meu chamado. Mas quando eu fui inserida numa célula, por isso que eu digo a célula, ela oportuniza mesmo que as pessoas entendam o seu chamado, que as pessoas vivam e pratiquem a grande comissão. Dentro da célula foi que, como membro da célula ali, eu compartilhei uma palavra pela primeira vez, foi inesquecível. Foi dentro da célula que eu evangelizei pela primeira vez. Foi dentro da célula que nós nos dedicamos e gastamos tempo ali e choramos por almas. Eu lembro de um dia que nós fizemos o evangelismo, convidamos muitas pessoas ali da vizinhança para a célula. E aí, cansada, né, eu vim para casa rápido, tomei um banho e voltei para a célula com aquela sensação, hoje nós teremos uma grande colheita, hoje muitas pessoas vão ser alcançadas. E eu lembro que nesse dia, por incrível que pareça, muitas pessoas confirmaram que vinham até a nossa célula. E por incrível que pareça, não apareceu nenhum convidado. Eu lembro desse dia que quando terminou a célula, eu entrei no carro e eu fui chorando para casa e as lágrimas vieram descendo. Porque eu fiquei pensando, meu Deus, como é possível isso, né? Como que essas pessoas não vieram, essas pessoas não querem o Senhor, como isso é possível? E esses desafios, eles vão nos forjando como líderes. Porque eu poderia também ter pensado, vou desistir. Mas não, eu pensei, Senhor, eu fiquei muito triste, essa é a verdade, né? Quando eu lembro disso, meus olhos enchem de lágrimas, eu sou meio manteiga derretida. Eu lembro que eu chorei muito na presença de Deus, mas Deus me confirmou ali naquele momento. Deus deixou claro no meu coração de que eu precisava perseverar, de que eu precisava continuar investindo, de que a essência da vida cristã é essa, né? É luta, é sacrifício, é entrega, é renúncia, é amar, mesmo quando nós não nos sentimos amados. E foi isso que eu permaneci fazendo, né? Hoje eu estou aqui com você compartilhando, estudando com você na nossa escola, estou aqui hoje pastoreando uma igreja, né, com a minha família ali no altar de Deus. Então, isso é algo que nós precisamos entender. E sabe qual o melhor local para nós entendermos isso? É dentro da célula. A célula nos dá essa oportunidade.
Então aproveite a oportunidade, né? Se o seu líder falar assim, olha, nos auxilie nisso, você vai fazer aquilo, fale, eu vou, eis-me aqui, Senhor, usa-me, se permita, amém? Devemos ter muito cuidado para que o nosso evangelismo não se transforme em vacinas contra o cristianismo real. Isso aqui também é um perigo. Isso aqui também pode acontecer. Das vacinas, nós tomamos uma pequena dose daquilo que queremos impedir, de forma que aquela pessoa ficará imune ao contágio futuro. Você sabe que é assim que funciona na vacina, né? Uma pequena dose, ou seja, uma parte daquele próprio... Imagina, vamos imaginar o veneno de uma cobra. Aquele veneno da cobra, a pessoa foi picada, o próprio veneno da cobra é o antídoto, né? Agora, essa vacina, ela, por exemplo, uma vacina que nós tomamos agora, ela nos protege contra aquela doença, mas às vezes é uma pequena dose da própria doença que foi aplicada em nós. Então, cuidado para que o nosso evangelismo, né, esse evangelismo mal feito, me desculpe, mas é o evangelismo que a pessoa acha que é somente panfletar, que é somente falar, vamos para a igreja, ó, você vai para o inferno, olha, vamos para a minha célula. É o evangelismo que não se constrói relacionamento. Muitas vezes ele acaba sendo uma vacina contra o cristianismo real, porque as pessoas vão começando a pegar a aversão, elas vão ficando blindadas. E aí quando chega aquele famoso crente enjoado para falar assim, vamos para a célula, a pessoa, tá, vou, mas nunca vai, né? Nunca realmente é alcançada, porque ela já criou ali uma barreira, porque ela não enxerga nessa pessoa Cristo, essa que é a verdade. A grande comissão, ela é bem melhor cumprida quando praticamos ela juntos, ou seja, não tente fazer a grande comissão sozinho, mas seja aquela pessoa que pega a sua equipe e fala assim, vamos juntos, vamos trabalhar juntos, né? O que nós estamos vivendo agora, estamos num problema, estamos na dificuldade, não estamos ganhando almas, vamos aqui juntos nos fortalecer para que a gente possa enxergar que estratégia Deus quer nos dar para avançar na nossa célula. Isso é muito importante. Quarto princípio aqui poderoso, levantar pais e mães espirituais. Isso aqui tem tudo a ver, né, com esse legado geracional, com essa visão de continuidade, com o discipulado. Existem muitos professores hoje, mas poucos pais espirituais. A paternidade ou a maternidade, ela se desenvolve em um ambiente familiar. Então preste atenção. Desculpa, eu tô com vontade de tossir. Bom, vamos lá. Essa virose foi tão forte que eu ainda tô me recuperando dessa virose. Vamos lá. Por que nós falamos aqui que existem muitos professores e poucos pais e mães espirituais? Porque o professor é diferente do pai e da mãe espiritual. O professor é aquele que está somente ali falando, né? Ele não tá como um pai e uma mãe espiritual, não somente falando, mas sendo modelo, mas auxiliando, segurando na mão, caminhando junto, cuidando, garantindo. O professor, ele é aquela figura, né, que está ali didaticamente ensinando. Tá ali, ó, aprendeu, não aprendeu, tudo bem, né? Vou passar a prova, passou, não passou, estudou, e assim por diante. Mas a maternidade espiritual, ela se desenvolve no ambiente familiar, ou seja, você vai criar uma atmosfera familiar, você vai desenvolver um relacionamento. Perceba que tudo passa pelo relacionamento. Então nós precisamos criar assim uma atmosfera familiar, um ambiente, né, de relacionamento, um ambiente em que nós possamos de fato desenvolver, né, pessoas nesse ambiente familiar. Assim como nas famílias naturais, as famílias espirituais saudáveis, elas esperam que os seus filhos também se tornem pais. Essa tarefa não é fácil, mas é recompensadora. Então entenda que quando você está discipulando alguém, você está fazendo discípulos que fazem discípulos. É uma frase poderosa. Por quê? Porque você não está somente, né? Eu até inclusive vi também nessa pregação sobre multiplicação, o pastor Ibe falando que ele em um determinado momento da vida dele, ele falhou no discipulado, quando ele achava que o discipulado era só amar e cuidar, né? Aí eu amo e eu cuido. E pronto, o discipulado se resume nisso. Não, o discipulado não se resume nisso. Você precisa amar e cuidar e ensinar essas pessoas a cuidar de outras pessoas. Ou seja, chega um momento na vida dessa pessoa que ela tem que amadurecer. Chega um momento que ela tem que se responsabilizar, que ela também tem que olhar para outras pessoas e pensar, poxa, o mundo não gira em torno de mim, né? Eu preciso arregaçar as mangas e eu preciso ir, né, cumprir esse ID que Jesus me entregou também. Que ele começou a observar, ele conta nessa pregação, que eu achei muito interessante, dizendo que ele começou a amar e cuidar, e amar e cuidar. E chegou um ponto que ele percebeu que essas pessoas, elas achavam que isso era um fim em si mesmo. E elas começaram a ficar assim, ai, que vida boa, né? E ali, vivendo ali na sua família, e sendo cuidadas e sendo amadas, mas não desenvolvendo a responsabilidade com outras pessoas. Parece que tudo se resumia nelas, né? Eu estou sendo cuidada, tá tudo bem, e pronto, ponto final. E a verdade é que isso não é saudável, porque
famílias espirituais saudáveis, elas esperam que os seus filhos também um dia se tornem pais. Então você vai gerar pessoas que vão também entender que elas também precisam gerar outras pessoas, também precisam discipular outras pessoas. E isso é muito importante, tá? Agora eu quero compartilhar com você, eu acho que teve um errinho aqui no meu material, tá? Tá, e repetiu aqui de novo, né? Ok. E agora eu quero compartilhar com você algumas características de pais espirituais, já que nós estamos falando sobre paternidade espiritual, né? Ainda continuando aqui nesse quinto princípio poderoso. Ajudar os filhos a reconhecer e cumprir seu propósito de identidade. Por isso que eu digo para você, é muito mais, amar e cuidar é muito importante, mas é além disso. Você precisa fazer essa pessoa se enxergar. Sabe aquela expressão que a gente fala aqui, te toca? É mais ou menos isso. Então, você precisa fazer as pessoas se tocar, olhar no espelho e falar assim, poxa, qual é o meu propósito? Para que eu estou aqui? Será que eu estou aqui somente para usufruir das bênçãos de Deus? Somente para usufruir de uma boa palavra? Somente para ter uma família abençoada? Será que é só para isso? Será que eu não tenho chamado? Será que eu também não devo renunciar, devo sacrificar, devo entregar a minha vida em prol do reino? Né? Então você vai ajudar essa pessoa a encontrar o seu propósito. Às vezes tem pessoas que estão numa área quando elas deveriam estar na outra. E você, como supervisor, como discipulador, perdão, você precisa identificar a identidade, o chamado, onde essa pessoa vai desenvolver melhor, onde essa pessoa, você percebe que algo aflora nela, né? Você vai direcioná-la. Às vezes ela não enxerga, mas você, né, como discipulador, deve enxergar e vai pedir a direção de Deus nesse sentido. Mentorear é discipular. Nós até aprendemos, né, da expressão mentor, né, que era justamente daquele, eu não vou repetir, né, que nós já estudamos sobre isso, mas enfim, do livro do Odisseu, da Odisseia, né, o Odisseu, quando ele, do livro escrito por Homero, livro de muitos anos atrás, né, acho que aproximadamente, imagino uns 3.000 anos atrás, antes de Cristo, né, esse homem chamado Odisseu, ele saiu para a guerra e ele deixou ali nas mãos do seu amigo, que chamava mentor, né, por isso que nasce essa expressão mentor. Ele falou assim, olha, você vai cuidar bem do meu filho, você vai ensiná-lo, tudo como se eu estivesse ensinando. E o mentor, quando o pai volta muitos anos depois, o filho já está adulto, e ele encontra o filho, ele vê o filho muito parecido com ele, com o comportamento, com os princípios, com os valores. E ele falou assim, olha, você fez um excelente trabalho. E aí nasce essa expressão mentor, porque é a pessoa que apresenta o filho para o pai exatamente como ele deveria estar, né? Totalmente parecido com o pai, mesmo que não tenha sido criado pelo pai. Então, se nós trouxermos para a nossa realidade, o que é o mentor? É você apresentar, você está cheio de Cristo e você passar Cristo para essa pessoa, ao passo que essa pessoa vai estar tão parecida com Cristo, e você vai entregar filhos para Cristo parecidos com Ele, tá? O outro ponto, demonstrar amor, carinho e afeição. Seja uma pessoa que verdadeiramente se importe, né? Não saia de um discipulado mecânico, que você somente ouve, anota, dá orientações, dá soluções. Olhe para as pessoas com amor, carinho e afeição, né? Assuma essa paternidade espiritual ou maternidade espiritual. Treinar e supervisionar as primeiras tarefas. É o exemplo da águia que empurra os filhotinhos do ninho. Olha só, como é que a águia faz para os seus filhos voarem? Ela vai aos poucos, né? Eles amadurecem um pouquinho, eles já têm ali as peninhas, já está com a asinha formada, né? Eles já estão numa fase propícia para isso. A águia vai, leva eles para um local bem alto, pega nesse local bem alto e solta eles para que eles possam bater as asinhas e voar. Só que alguns conseguem, outros não. E aí a águia vê que aquele que não conseguiu, ela vai mais rápido que ele, pega ele aqui embaixo e não deixa com que ele se acidente. E volta de novo para cima, e daqui a pouco solta de novo. E assim por diante. O que isso nos ensina? Que antes de nós entregarmos, né, um desafio nas mãos dos nossos discípulos, falar, agora você vai pregar, agora você vai assumir uma célula, agora você vai discipular. Procure ser aquela pessoa que treina, que supervisiona as primeiras tarefas desse discípulo. Então você está ali, eu vou estudar junto com você, eu vou ensinar você como fazer, eu quero que você me veja fazendo, eu quero agora que você faça, eu vou estar vendo você fazer, eu vou lhe orientar. Isso é muito importante para você formar, né, ali filhos maduros na fé e que vão realmente conseguir desenvolver, né, essa missão, esse chamado. Olha um outro ponto, fornecem provisão, unção e herança. Você está numa posição de paternidade espiritual, então você é aquele que provê, é aquele que sustenta, né? E aí, falando espiritualmente, você é aquele que ajuda essa pessoa a crescer espiritualmente. Você tem unção para compartilhar, para derramar, para transferir sobre a vida dessa pessoa. E você também tem um legado para passar, porque a sua vida é um legado poderoso, né? Nós vimos agora, recente, não sei que data você está assistindo essa aula, mas há pouco tempo atrás faleceu a pastora Ludmila Feber.
pastora deixou um legado imenso, imenso. Alguns anos atrás faleceu o pastor Billy Graham. Gente, olha o legado que o Billy Graham, evangelista, né, deixou, um dos maiores evangelistas. Então, isso é legado, isso é herança que fica. Que herança você vai deixar para os seus filhos na fé? Uma outra característica de pais espirituais é que eles são modelos e exemplos. Então, eles não são aquelas pessoas que falam, façam o que eu falo, mas não façam o que eu faço. Não, vocês são exemplos, vocês são modelos. Por isso que quanto mais nós discipulamos, mais em santidade nós andamos, porque pesa uma responsabilidade sobre nós. Sabe que quando eu estou cuidando de alguém, existe uma responsabilidade sobre a minha vida, eu também me cobro ser uma pessoa mais parecida com Jesus, isso é benéfico para mim. Porque isso faz com que eu olhe e fale, poxa, eu não posso somente falar, se eu estou dizendo que meu discípulo ler a Bíblia e eu não estou lendo, pera lá, tem algo de errado. Eu preciso me consertar, eu preciso buscar Deus, eu preciso reafirmar minha aliança, eu preciso me santificar, eu preciso mais. Então, quanto mais eu cuido das pessoas, mais a lógica é que eu também ande alinhada com Deus. O outro ponto, enxerga os seus filhos se tornarem antes de serem de fato, tá? Ou seja, você tem uma visão de fé a respeito dos seus filhos. Você enxerga algo que as pessoas ainda não enxergam. Todo mundo está falando que aquela pessoa vai dar em nada, você fala, não, eu acredito, eu um homem de Deus, uma mulher de Deus, futuro líder de célula, eu vou batizá-lo, eu vou ganhá-lo para Jesus, é uma pessoa de Deus. E aí você começa a enxergar os seus filhos na fé, aquilo que as pessoas não enxergam, pela fé você começa a enxergar. E o outro ponto aqui importante é que esses pais espirituais, eles precisam ser acessíveis, ou seja, você tem o seu momento formal do discipulado, sim, mas seja uma pessoa acessível, ligou, atenda, né, dê atenção, responda assim que possível. Sei que tem momentos que não é possível, que não são possíveis, mas sempre procure ser uma pessoa acessível. Você, às vezes, tem assuntos que só podem ser resolvidos naquela hora. E às vezes, quando a gente, né, dá um banho de água fria no nosso discípulo, não, agora não dá. Tal, às vezes a pessoa perde o time de compartilhar, depois ela já não tem mais sentido compartilhar aquilo. Então, se essa pessoa está lhe procurando, então sinta privilegiado, porque ela está procurando você, né, pedindo ajuda. Sexto princípio poderoso, devemos ver a igreja como pessoas e não como um prédio. A igreja é muito mais do que a estrutura, do que o espaço. Na verdade, a igreja verdadeiramente não é a estrutura e o prédio. A igreja, né, claro que nós chamamos ali uma casa de oração, mas a igreja verdadeira, são as pessoas que compõem essa casa de oração. O templo é um lugar importante que deve ser tratado com respeito e reverência, mas o verdadeiro templo do Espírito Santo são as pessoas. Então nós precisamos entender que, apesar do templo, claro, é uma casa de oração, é óbvio que você tem reverência, é óbvio que você precisa ter respeito, é óbvio que você precisa, né, amar esse local e respeitar e cuidar bem dele. Mas entenda que o verdadeiro templo do Espírito Santo somos nós. E é aquilo que eu sempre digo, né? Uma coisa não exclui a outra. Então, você entender que você é o templo do Espírito Santo não quer dizer que você trata a casa de Deus com desprezo. Você precisa, né, cuidar, zelar, né, ter sim respeito e reverência na casa de Deus. Mas você não pode deixar de enxergar a verdade. E a verdade é que nós é que somos a verdadeira e real casa de Deus. Nós somos o templo do Espírito Santo. Isso é tão verdade que a igreja do Novo Testamento ela se reunia nas casas. E existem casos atuais hoje de igrejas que não têm templo, você sabia? Existem igrejas que estão implantando ainda seus templos, elas começam implantando uma estratégia, né, de implantação de templos que começa com as casas. Então inicialmente elas não têm sequer prédio para se reunir, mas elas não deixam de ser igreja. Existem igrejas em países perseguidos em que também não existem prédios por uma questão óbvia, né? Elas podem ser vistas. Então, por serem perseguidas, elas se reúnem no subterrâneo, elas se reúnem nas casas, elas se reúnem, né, em celeiros, em tocas, em matagais, elas se reúnem em locais onde você não poderia chamar aquilo de prédio, mas a igreja é muito além do que a estrutura física, a igreja somos nós. Todo líder quer ter uma boa estrutura física na sua igreja, é claro, quem não quer, né? Mas não adianta nós termos prédios belíssimos, cheios de pessoas vazias. Então, eu sempre sou a favor da plenitude. Existem pessoas que elas olham uma coisa e elas excluem a outra. Eu sempre brinco com essa frase, né? Uma coisa não exclui a outra, preste atenção. Porque o que é isso? É plenitude. Eu quero ter uma igreja bonita, cuidada, bem ornamentada, né? Bem edificada, estruturada. Quero, com certeza. Mas isso não é suficiente se nós tivermos esse tipo de igreja e pessoas vazias. Eu quero tudo. Eu quero ter uma igreja assim e eu quero ter uma igreja cheia de pessoas cheias do Espírito Santo também. Pessoas que são cheias da presença de Deus sobre a vida delas. Isso é possível, com certeza. Deus pode sim e nos dará graça para vivermos isso. A igreja ela possui 5 funções básicas. Eu quero que você preste muita atenção. Proclamação, adoração, comunhão e serviço, proclamação, adoração
serviço e ensino. E nós precisamos ser uma igreja viva em todos esses aspectos. Então, a proclamação é justamente você entender que a igreja ela serve o quê? Para proclamar o evangelho. A essência do evangelho é Cristo. E Cristo, ele quer alcançar o perdido, né? A adoração, porque é o momento que nós nos também conectamos com Deus ali em adoração. Isso é muito importante. Você sabia que tem pessoas que já chegam depois, às vezes agora trazendo para a igreja prédio. Eu já ouvi pessoas falarem assim, eu chego atrasada porque eu não faço questão do momento do louvor, eu gosto só de ouvir a palavra. Tem algo errado aí. Por quê? Porque, nossa, como é, né, que eu amo a palavra de Deus e eu não quero me relacionar com Deus da palavra. A adoração é um momento de relacionamento, é um momento de exaltação a Deus, é um momento de conexão com Deus. Então, eu preciso, isso faz parte. Olha, uma outra função básica da igreja de Cristo é a comunhão, é você estar junto, é você caminhar junto. Um outro ponto básico é o serviço, é você fazer, né, o serviço, o chamado de Deus para a sua vida. E o outro ponto aqui é o ensino. Um dos pilares da igreja, ele gira em torno do ensino. Inclusive, hoje você está aqui assistindo essa aula, você está entendendo desses pilares, tá? Imagine se nós não tivéssemos escolas, quantas dores de cabeça nós teríamos, prejuízos, por não entender princípios como esse que nós estamos falando agora. É por isso que uma das bases da igreja é o ensino. É importante nós focarmos no ensino bíblico, tá? Sétimo, vamos lá, a gente já está quase encerrando. Os santos são chamados para fazer o trabalho do ministério. Devemos resistir ao mito do santo homem, que é aquele no qual acredita que somente o santo homem, que é o pastor, deve fazer todo o trabalho do ministério sozinho. E aí nós vemos o texto em Efésios 4, 11, 12, que diz assim, ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Esse texto aqui ele é maravilhoso. Tá? Não foque aqui nessas nomenclaturas, né, de apóstolos, profetas. Eu quero que você foque na parte lá embaixo do texto. Está dizendo assim, ó, essas pessoas, né, esses chamados, esses ministérios, eles são dados para quê? O que o texto está falando? Para o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. O que significa isso? Que Deus, ele levanta pessoas, né? E aí nós temos que acabar com esse mito do santo homem. Que mito é esse? É aquele mito de eu achar que só o pastor pode orar, só o pastor pode pregar, só o pastor pode isso, só o pastor pode aquilo, pode visitar. Isso não é benéfico. Eu não estou dizendo para você diminuir a autoridade do seu pastor. Estou dizendo para você que você precisa se amá-lo e respeitá-lo. Mas nós, como pastores, precisamos passar para a igreja a visão de que todos nós somos sacerdócios, somos nação santa, né? Somos povo eleito. Então todos nós precisamos entender o nosso chamado. O pastor é uma figura de autoridade na igreja, nós já estudamos sobre isso, já é uma figura de autoridade. A ele foi confiado a autoridade, né? E essa pessoa com certeza tem que ser respeitada, né? Nós precisamos nos submeter e precisamos olhar com respeito e sempre estar ali somando forças, ok? Mas o que eu quero dizer para você é que quando as igrejas elas focam numa figura, elas acabam prejudicando o crescimento do reino, porque as pessoas estão ali como meros telespectadores do reino. E isso não é saudável, isso não é bíblico. Nós precisamos estar ali entendendo que nós todos fomos chamados para o ministério. Isso não diminui a figura do pastor. Isso faz com que eu entenda que eu também preciso cooperar. Tá? E aí, por que eu sou chamado para apóstolo, profeta, evangelista, pastor, doutor? Por que Deus constitui esses ministérios? Para o aperfeiçoamento dos santos, ou seja, essas pessoas existem para treinar outras pessoas que vão desenvolver a obra do ministério, que vão edificar o corpo de Cristo. Então veja que o segredo é o quê? É treinar pessoas, é fazer com que pessoas desenvolvam o ministério, não desenvolva você sozinho. Se você tem essa ideia desse mito, né, do santo homem, você acaba focando só na figura de uma pessoa e você acaba prejudicando o crescimento do evangelho, né, a expansão do reino de Deus. Isso é prejuízo, com certeza. Agora, quando você entende que você está ali para treinar outros, para desenvolver outros, para gerar uma grande equipe, então você expande o reino de Deus. A verdade é que todos os crentes devem ser santos e operantes. Muitos dos ministérios são maravilhosamente desenvolvidos nos pequenos grupos, né? Oração pelos enfermos, cura, libertação, isso tudo pode ser desenvolvido nas nossas células. Faça isso. Os 5 ofícios citados acima têm a função de equipar os cristãos comuns para cumprir o seu chamado. O líder de célula e o discipulador supervisor são corresponsáveis, juntamente com toda a liderança, a edificar os santos para o serviço, né? Aí são os personal trainers de Cristo, ou seja, são aquelas pessoas que estão ali equipando, treinando, gerando novos líderes. Isso é muito importante.
Oitavo princípio poderoso, desenvolver a confiança e relacionamento. A visão da nossa igreja, né, que a nossa igreja é uma visão de célula e discipulado, prioriza relacionamentos assim como a igreja primitiva. Então, como que você desenvolve confiança? Como você desenvolve? Se relacionando. Você precisa se relacionar. Nós não podemos ser aqueles líderes que, né, como existe muitas vezes, né? Vamos pegar aqui a figura do pastor. O pastor chega na igreja, estaciona o carro dele na frente, entra na igreja, vai direto para a sua sala pastoral, se isola ali, não comunica com ninguém, termina o seu momento de oração, de repente, consagração, estudo da palavra, ele vem, prega, terminou o louvor, ele vem, prega. Terminou a pregação, ele volta para a sala pastoral, arruma suas coisas, pega a sua bagagem, entra no carro e volta para sua casa. Eu pergunto para você que tipo de relacionamento esse pastor está tendo com a sua igreja. E aí vamos trazer para a figura do líder de célula. O líder de célula que somente faz a célula, somente cobra, somente reivindica, somente, né, pressiona, mas não se relaciona com a sua célula. Que tipo de pessoas ele está gerando? Ele não está gerando ninguém. Por isso são pessoas que geram. Observe pessoas assim. São pessoas que não têm equipe. São pessoas que trabalham sozinhas. Porque elas não estão dispostas a gerar relacionamento. Né? Relacionamento precisa ser gerado. Relacionamento gasta tempo. Não é fácil. Tem percalços. Mas nós precisamos entender que a base da igreja são os relacionamentos. Nono princípio poderoso, esperar e promover a multiplicação espiritual. Tudo aqui, tudo que tem vida, deve multiplicar. Uma chave para experimentar a multiplicação é esperar que ela aconteça. O espírito de fé bíblica deve estar presente aqui. O nosso alvo é multiplicar pelo menos uma vez por ano. Esse aqui é o alvo da nossa igreja. No mínimo uma vez por ano nós queremos multiplicar. Isso aqui é natural. Nós precisamos esperar, sim, a multiplicação. Eu digo esperar, eu digo assim, de crer que ela acontecerá. Porque é a natureza. Tudo multiplica. Tudo que tem vida multiplica. Então, nós não podemos travar para isso. Falar assim, poxa, minha célula não vai multiplicar. Não, ela vai multiplicar. Ela vai. Você também precisa, claro, fazer a sua parte, mas é natural com que a sua célula multiplique. Agora, porque é natural, você não vai fazer a sua parte? Não. Você precisa estudar, você precisa se capacitar, você precisa estar na escola de treinamento, você precisa estar nas reuniões com a sua liderança, você precisa estar passando direções para a sua célula vai multiplicar. E aí, já praticamente encerrando, décimo princípio, ser flexível e criativo, vamos encerrar aqui no 11º, tá? Todos usamos os mesmos princípios bíblicos, mas a maneira como eles operam vai de cultura para cultura, igreja para igreja, de célula para célula. Não tem uma mentalidade bitolada, deixa o Espírito conduzir exemplo. Células heterogêneas ou células homogêneas. Deixa eu dar um exemplo para você que interessante. Ser flexível e criativo é você entender que muito mais do que métodos são os princípios. Então, se você pega, às vezes, um modelo, né, fechado, exatamente como é de uma igreja, e fala, vou aplicar aqui na minha igreja, vai dar tudo certo. De repente, você não está respeitando a cultura daquele ambiente, a forma como as pessoas foram ensinadas. Então, existe uma série de barreiras, né, de estruturas que já existem, que nós precisamos ajustar. Né? E aí os princípios, eles, claro, nós vamos nos amoldar aos princípios de Deus. Quando nós observamos princípios ao invés de estruturas e métodos, nós trazemos os princípios para a realidade. Né? Nós sabemos que de igreja para igreja muda a realidade, de célula para célula muda a realidade. Então, não tem aquela mente fechada, tem que ser desse jeitinho aqui. Sinta, né, o ambiente em que você está inserido e deixe o Espírito Santo dar as estratégias específicas para esse ambiente. E o exemplo aqui de células heterogêneas e homogêneas por exemplo, existem igrejas que elas funcionam muito bem as células homogêneas, né, que é só meninos, meninas, homens, mulheres, crianças. E existem igrejas que não funcionam também, que funcionam melhor as células heterogêneas. Então, você não deve restringir, né? Tem que ser assim, ou só vai funcionar desse jeito. Mas tenha uma mente realmente aberta nesse sentido de perceber, né, o que funciona ou não na realidade onde você está inserido. E o último, agora encerrando a nossa aula, capacitar o povo de Deus. O verdadeiro líder de célula, ele prepara a substituição no trabalho. Esse daqui, como eu sempre digo para você, a principal função de um líder de célula é gerar outro líder. Não se esqueça disso, nós já falamos disso em outras aulas. Não adianta quantidade, não adianta número. Se você não tiver um líder que assuma a célula, essa célula não vai multiplicar. Então, o líder de célula ele tem que focar nisso. Ele tem várias atribuições, mas ele tem que focar em preparar a sua substituição no seu trabalho. Você sabe quando nós percebemos que o líder ele está bem resolvido nessa área, ele está bem direcionado, é quando ele se ausenta e a célula continua funcionando. Tem líderes que parece que eles torcem para quando eles se ausentam, dá tudo errado, só para as pessoas entenderem que elas precisam deles, né? O pastor se ausentou, deu tudo errado aqui, não teve culto, não teve isso, não teve aquilo. Aí a pessoa pensa assim, tá vendo? Todo mundo precisa, as pessoas precisam de mim.
elas querem às vezes criar essa relação de dependência, mas isso não é bom. O verdadeiro líder é aquele que quando se ausenta, eu posso até falar aqui de uma maneira um pouco mais bruta, né? Ninguém sente falta, tá? Não tô dizendo que não sente falta daquela pessoa, é claro que sente falta da pessoa, mas a ausência dela não atrapalha em absolutamente nada, porque tem uma equipe formada e cada um ali se responsabiliza. É isso que tem que acontecer nas nossas células. Então, o líder ele permite que as coisas fluam sem a sua presença. Que maravilha! Você, de repente, aconteceu uma situação, você se ausentou e a sua célula foi melhor ainda. Né? Não se sinta mal por isso, se sinta feliz por isso, porque ele se faz desnecessário no bom sentido. Olha só, ele treinou tão bem, ele capacitou tão bem que essas pessoas elas conseguem desenvolver, né? E aí ele entende, poxa, que legal, que bom, porque ele cumpriu de fato o seu principal objetivo. Deixe que outros sirvam, ministrem, etc. Enquanto você se alegra com esse crescimento, treinando, discipulando, não seja aquele líder centralizador. Né? Distribua as tarefas, se alegre quando vê que as pessoas estão crescendo, estão desenvolvendo. Não fique com medo, com receio disso. A igreja bem treinada e atuante é um exército forte. E a minha oração, nesse momento que nós estamos encerrando a nossa aula, é que a minha e a sua igreja sejam um exército forte, um exército do Deus vivo. E isso acontece quando nós obedecemos, colocamos em prática esses princípios poderosos, tá bom? Então vejo você na nossa próxima aula, nossa 7ª e última aula. Aguardo você para esse momento aí de conclusão da nossa classe TLC. Até mais!